Então estamos mais uma vez reunidos, dessa vez para voltarmos ao estudo do Livro dos Médiuns. Então, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 11, Sematologia e Tipologia, linguagem dos sinais e das pancadas. Você começa pra gente, Andressa, por favor? As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância da arte, tudo se reduzindo nas comunicações a respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante o convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas, como médiuns especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa. Indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos se pergunte ao espírito: o que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Não. Aquilo? Sim. Assim por diante. Bom, então, isso aqui foi mais pro início, né, das comunicações com os espíritos para se comprovar, né, da presença, da existência, porque é um meio de comunicação limitado, né? Se reduz a gramática, ao vocabulário todo a duas palavras, né? Então, tem coisas que não dá para expressar com duas palavras, né? Então, depois foram sendo aprimorados, né? Então, as pancadas chamadas de tipologia. Depois vão ser criados, por exemplo, as pancadas, com cada pancada uma letra do alfabeto, vai sendo aprimorado até que chega o ponto que, como se obter movimento com o fluido médium, então começou a colocar a mão na cesta e a cesta com a caneta amarrada, né? E a caneta começava a escrever. Mas aí viram que era mais fácil colocar a caneta na mão direto do médium, né? E aí a mão era direcionada, né? Então, são os inícios, o início das comunicações, né? Vamos lá. É de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim
da sessão à mesa, à guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminhe a mesa com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa é, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Então o espírito pode colocar a energia, não o sentimento, mas ele pode colocar significado naquilo que ele está fazendo, né? Então, um espírito mais grosseiro vai bater forte, né? Um espírito mais elevado, ele vai, ou um espírito bondoso, vai com bastante suavidade, né? Então, por exemplo, como é que ele fala aqui? Exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas, né? Então ele pode falar, por exemplo, ele quer falar um não bem categórico, né? Ele dá aquelas duas pancadas fortes, ou um sim bem categórico, né? Ele fala, bate forte uma vez, então sim, tem como exprimir o sentimento dele pelas batidas, mas depois vem a sematologia, que é a linguagem de sinais, né? Então ele vai agora dar um exemplo. Vamos lá, vamos ver. Aonde que tá? É o 6, ó. Eis aqui. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informado do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. O mudo não se houvera conduzido melhor. Então aqui é claro que essa resposta aqui já foi quando ele está falando sobre isso, já havia outras formas de comunicação, né? Era só para poder explicar qual que é a relação daquela mesa ficar seguindo aquela pessoa, né? Então ele explica que eles fazem isso mesmo, né? Porque inclusive os espíritos avisavam Kardec, né, sobre as pessoas, né? Ó, aquela pessoa é confiável, aquela pessoa, né, é um espírito elevado, não é? Então tinha todas essas questões. Avisar, você fala por intuição? Não, avisava sim, ó. Pela fala mesmo. Por psicografia, né? Um médium entregava, né? Uma psicografia que recebia espontaneamente, que o Kardec recebia, né? De várias pessoas do mundo inteiro, né? Ele ele participava de sessões, ele mandava as perguntas para vários médiums, né? Por carta, né? Então, ele estava sempre recebendo, né? Cartas e respostas, né? Barulho, não tá? Acho que é os pombinhos mesmo.
Fica no... Pode continuar. Tipitologia alfabética. Não tardou que a tipitologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipitologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B e assim por diante. Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo as letras, à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou, usando de um sinal que se haja convencionado. Então imagina o quanto que demorava, né, pra... Então era muito demorado e sem, não era eficiente, né? Porque eu não lembro aquela código Morse, quando que foi criado. Vou ver aqui quando que foi criado. Que aí fazia o alfabeto inteiro com duas... Ou era uma pancadinha e uma mais demorada, né? Era um... E o, era um pancadinha rápida e uma que segurava. Aí misturava os sinais, dava letras, né? Deixa eu ver quando surgiu. Foi desenvolvido de modo que os operadores pudessem traduzir as identificações marcadas na fila de papel. Ó, não, 1844, ó. 1844? Primeira operação. William Cook. Então tava no início do desenvolvimento do código Morse, né? Que aí cada letra corresponde, tá vendo? Então o A é pi, entendeu? Aí o B é pi, entendeu? Ou é o sonzinho rápido ou é um demorado. Né? É igual binário, é 0 e 1. Então vamos supor, a bolinha é como se fosse o 0 e o tracinho é como se fosse o 1. Então a combinação de bolinha e tracinho dá as letras. Mas mesmo assim, né, é uma técnica que para você mandar uma mensagem, você precisa de tempo, né? Então eles foram aprimorando, né? Então vamos lá, continuando. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto. Se trata de obter uma palavra ou a série dos algarismos, se de um número. Aponta a letra que serve à mesa por si mesma, bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente.
Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas, ou produzir um movimento especial e recomeças. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas, adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Em havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra a que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Bom, então é aquela. Coloca aquele tabuleiro com aquelas palavras, né? Aí eles vão percorrendo as palavras, as letras, né? Aí quando é a letra que o espírito quer, ele bate. Aí escreve a letra, faz de novo. É mais rápido que ficar batendo até chegar na letra, né? E às vezes ele escreve metade da palavra, a pessoa já adivinha. Ah, é tal palavra? Aí bate, sim, né? Aí vai acelerando o desenvolvimento, né? Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64. É a tipologia interior. Não precisa do espírito levantar a mesa e bater, né? A batida já vem de dentro da madeira, né? Nem todos os médiuns são igualmente aptos a manifestações deste último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Como assim não tem médium apto, sendo que não é ele que vai fazer a pancada? Não, mas o jeito que ele está fornecendo energia, né? Ah, tá. Foi o que eu imaginei. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos aso à suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra eles. Contra elas. Nada prova contra elas. Veja-se no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes e Embustes. Porque tá só falando que, como tudo, é possível ser fraudado, é possível as pessoas fazerem mau uso, fingir que é uma comunicação, né? E não é, né? Fazer um esqueminha que alguém que provoca aquilo tem como, né, fraudar, né? Tem como não ser verídico, né, verdadeiro, né? Mas só porque alguém está usando de má fé ou fazendo um embuste, não quer dizer que o verdadeiro não exista, né? Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão porque, presentemente, já é pouco empregada. Então, nesse momento que ele fez esse artigo, já era pouco empregado, né? Das mesas gigantes, né? Das pancadas. Mas já havia as comunicações pela incorporação. Sempre teve, né? Pela incorporação, eu acho que no começo, pelo que a gente estuda, eram mais escritas, né? Mais escritas. Aí depois, as primeiras foi na época das irmãs Fox, né? Do quê? As comunicações.
incorporação, Pela incorporação. as irmãs Fox comunicavam por batida. Ah, Era. Elas perguntavam e eles batiam. Inclusive, as primeiras comunicações dessa forma foram elas que fizeram, né? Encontraram essa forma de comunicação. Porque depois, né? Eu não lembro exatamente quando foi. Depois que já tinham. Porque era importante ter a psicografia para poder registrar, né? Na época não existia gravador, né? Era para poder registrar o que foi dito. Senão, como é que ele ia codificar, né? Aí depois foi surgindo, né? A psicofonia, né? 7, né? Não, 6, né? 6. Ela, no entanto, é às vezes interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não raro, respostas tão imprevistas, de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. Mas, seja ele um empregado, seja qualquer outro, em caso alguns espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Aquela curiosidade vazia, né? Sem propósito. Então, existia essa questão da sematologia, da tipologia, que era o fenômeno físico, justamente para, no início, ter aquela comprovação física da independência do pensamento dos espíritos, né, em relação ao médium, para ter aqueles fatos contundentes, né? Depois que se estabeleceu, que já tinha verificado a existência deles, se passou para formas mais rápidas, né, de comunicação. 143. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor, e uma polia indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós que a só complicação que denota constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores, e ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar a supô-los num mecanismo especial, do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Então, é interessante porque o equipamento vai só complicando, né, os inconvenientes, né? E que o que se prova a independência do espírito com relação ao médium não são as coisas materiais, né? E sim a forma que a comunicação ela é feita, a resposta deles, né, totalmente imprevista ou fora do conhecimento do médium, né? E ele finaliza dizendo o seguinte, que para um incrédulo, ele vê o equipamento e vai ficar muito mais desconfiado do que você ter uma mesa limpa, sem nada, e ocorrer naquilo ali, né? Então, quanto mais simples, melhor, né? Um aparelho mais simples, porém,
do qual a má fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa girandinho. Girardin. É Girardin. Girardin. Mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa com um diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência se acham traçados como sobre um quadrante as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, este gira e para quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se umas após outras as letras indicadas e formam-se assim, muito rapidamente, as palavras e as frases. É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamo-lo possível, mas nunca o observamos. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda possibilidade de embuste. Resta-nos destruir... Aqui ele está falando de um instrumento que foi utilizado também para fraudar, né, essa mesa de Girardin, que já deixava as letras prontas ali, o médium só colocava a mão ali e já ia formando as palavras. Ele fala assim que se seria possível o médium nem colocar a mão e ele já deslizar, né, pelos efeitos físicos, mas que ele nunca havia observado isso, mas que não era impossível e que seria uma prova mais contundente ainda, né? Mas que ele estava só explicando, né, o funcionamento dessa mesa, mas que é mais fácil fraudar porque você tem um equipamento ali que você pode manusear de uma forma ruim, né? Mas era uma forma também de conseguir as comunicações, né? Ele já ia direto ali nas letras ali e já ia escrevendo as palavras. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. Aqui ele está falando o seguinte, tem que diferenciar a tipologia, que são as pancadas assim, batidas, né? Dos espíritos batedores. Espíritos batedores é aqueles que fazem barulhos, pancadas, são espíritos atrasados, né? Agora, a tipologia, o método de comunicação, qualquer espírito pode se utilizar para se comunicar dessa forma, porque inclusive no início só existia esse tipo, então os espíritos superiores também comunicavam por esse tipo de escrito, por esse tipo de comunicação.
Então tá falando assim que isso é só um meio de comunicação, não quer dizer que um espírito ou outro vai se comunicar por ele, ou que um espírito não pode se comunicar por ele, né? É o que ele fala ali, ó. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele como dos diversos outros existentes, né? O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não um instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se Da vulgar. da vulgar mesa falante. E a prova é que, por esse meio, se obtém os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Quer dizer, nem todos os espíritos que se utilizam desse meio de comunicação, da tipologia, são seres inferiores, né? Porque os batedores são aqueles que gostam de incomodar com as pancadas, né? Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão, e que por este meio se deleitam em pregar partidas para... Partidas? Será que é partidas mesmo? Batidas. É. E que por este meio se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas nunca. Seria conseguintemente perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Bom, então ele finaliza dizendo que esses espíritos batedores, né, eles não vão produzir coisas profundas, né, que é mais para divertir ou para importunar, mas que às vezes são utilizados pelos espíritos superiores quando eles querem produzir os efeitos muito materiais, né, e precisa deles, né, mas aí eles ficam à mercê ou a serviço desses espíritos superiores, né? Então era mais para falar, explicar o que é a tipologia, a sematologia, como que fazia essa comunicação, que os espíritos todos se utilizavam dessa comunicação no início, e depois as comunicações foram se aprimorando até chegar na parte da comunicação escrita. Então, basicamente, é isso. A gente finaliza aqui, porque a próxima já vem outro assunto, né? Outro tipo de comunicação, né? Mas a gente começa já aqui, na semana que vem. Alguma dúvida, algum ponto a ser comentado? É utilizado ainda essas batidas? Eu acho que não. A não ser para aquelas pessoas que usam para brincadeira, né? Lembra que tem aqueles tabuleiros, as pessoas juntam, começam a brincar. Isso existe ainda, né? As pessoas brincam com isso, só que nessas brincadeiras nunca vai vir espíritos sérios, né? Vai vir sempre espírito para assustar, espírito
brincalhão, né? Mas de modo sério, acho que não é mais utilizado porque já se tem outras formas do médium se comunicar com mais precisão, né? Porque nesse início era importante, porque se precisava criar a base, mostrar os fatos, comprovar a existência, a possibilidade de comunicação. Então, os efeitos físicos eram extremamente importantes. Hoje, os efeitos intelectuais, além de conseguir ajudar as pessoas, ainda consegue comprovar pelo conteúdo do que está sendo falado ou escrito, né? Então é isso. Hoje é que dia?